Patrick, boa noite para você que está conosco aqui no Band Esportes, o canal de todos os esportes, Magazine no ar. Nesta terça-feira, a gente tem uma hora para falar das principais notícias do esporte, para conversar sobre basquete e falar sobre uma potência olímpica brasileira, né, que é um clube que tem feito, aliás, historicamente faz um grande trabalho, né, e mantém isso com atletas de muitas modalidades, levando sempre a representação de um país mediano aí, né, num quadro de medalhas de Jogos Pan-Americanos. Bom, Jogos Pan-Americanos até com mais destaque. Jogos Olímpicos, dá para falar aí um país mediano, a força que tem o Esporte Clube Pinheiros. Hoje a gente recebe o presidente, Luiz Eduardo Dutra Rodrigues. Presidente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick, tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui, muito obrigado. Prazer recebê-lo. Segue o trabalho em ano olímpico, fica mais especial? O ano olímpico a gente tem, a dedicação é maior, né? O clube é um formador de atleta, então as atenções acabam se voltando agora para esse momento esportivo do país até, né, Patrick? Os resultados são importantes para justamente que a gente continue falando o que eu acabei de falar aqui, que vale a um país e tudo mais, acaba sendo o que marca, o que fica. Eu sei que não é a base e o mais importante do trabalho, né? Mas os resultados têm que chegar também. Os resultados são importantes na medida que você transforma esses resultados em referência para o associado, né? Porque você sabe que o Esporte Clube Pinheiros é um clube social e esportivo. E quando a gente vai favorecendo o associado, nós vamos continuar nesse trabalho firme de trazer o esporte junto ao clube, enfim, trazendo essa qualidade esportiva para o país até. Bom, o basquete é um dos nossos assuntos, porque o mês é muito especial para o basquete. O senhor falava de base, né, de formação, o basquete universitário dos Estados Unidos, e a gente mostra o campeonato da NCAA aqui no Band Esportes, é o March Madness da Liga Nacional de Basquete. Então vamos saber mais de basquete com o Danilo Castro, que está por aqui. E aí, Danilo, né, que é a fase final, e são muitos jogos que inclusive vão tirar o Magazine da programação nas próximas semanas, mas não tem problema. Para esporte de alto nível, para os eventos, sempre tem espaço aqui na nossa programação. E o Pinheiros tem o prazer de, nesse momento, sustentar a liderança, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite, presidente Luiz Eduardo, né? Uma honra estar aqui ao lado do presidente. Vamos aprender um pouquinho, né, Patrick? Um pouquinho de gestão, a forma como funciona aí o Pinheiros. É um modelo, né? Um clube que dá muito apoio a todos os atletas de qualquer modalidade. Eu estava conversando com o presidente aqui um pouco sobre o basquete, mas eu conheço o handebol, conheço o voleibol, conheço a natação, que é muito boa também. Você maltratou o Pinheiros quando você jogava, não? Desculpa, presidente, maltratei bastante. Na época de atleta minha, maltratei bastante, mas era uma outra fase do Pinheiros no basquetebol, né? Hoje, a equipe do Pinheiros realmente está difícil, né? Quem bateu, bateu, quem não bateu, vai esperar um pouquinho mais para bater, né? O time que lidera a Liga Nacional, com vários destaques, né? Olivinha, Chamel, um time consistente, né, Danilo? Time cheio de craques, a começar pelo banco de reservas, não, pela direção, que é do Fernando Rossi, estava conversando com o presidente, tem o Cláudio Mortari, você tem o João Marcelo, o César Guidetti, você tem, quer dizer, uma comissão técnica competente, a base do Pinheiros muito bem coordenada pela Thelma Tavernari, eu sei que tem o Danilo, tem o Breno, quer dizer, garotos que gostam acima de tudo, e tem a coordenação da Thelma, né, que sabe tudo, né? Presidente, o Danilo falou de gestão e no futebol, por exemplo, que normalmente é o esporte mais discutido, Pinheiros tem lá os seus títulos também do futebol, né? No começo do século XX. No começo do século, a fundação veio com Germânia, né? Exatamente. A gente fala de gestão profissional, né? Que só os apaixonados não dão conta, que não é possível alguém administrar a sua vida pessoal, os seus negócios e ainda se dedicar devidamente ao clube. Como é que vocês fazem no Pinheiros? Como é que o senhor faz? Qual é o trabalho para que essa gestão tenha alta qualidade e em várias modalidades? Vocês trabalham com profissionalismo também? O Pinheiros é um clube você sabe que está fazendo agora em setembro de 2012, 113 anos, é uma história, né? Tem uma história. E ele sempre foi administrado, seus gestores sempre foram voluntários. E esse voluntariado, quer dizer, essa dedicação do pinheirense é importante. Eu, por exemplo, tenho atividade, é claro, profissional, e me dedico, acabo indo todos os dias ao clube,
e acaba dedicando um meio período ao clube, principalmente no período das 6 em diante. Então, as reuniões acabam tarde, né? Porque a gente acaba ficando até mais tarde. Mas sempre tem algumas viagens, algumas reuniões, e a gente tem uma dedicação muito forte lá. Tem que organizar bem a agenda para organizar caber tudo, a agenda, né? exatamente. Mas a gente consegue levar, e depois é um período que eu tenho certeza que a gente vai deixar uma marca. Isso nos honra muito poder servir o clube nesse... É um curto espaço de tempo, é um mandato de 2 anos que a gente vai fazer aí com toda a paixão pelo clube, com certeza. E até que ponto da estrutura vão os voluntários? Em que momento o clube começa a trabalhar com funcionários? Ele começa com a sua direção executiva, né? O presidente, vice-presidente e os diretores executivos. Nós temos hoje 18 diretores executivos em diversas áreas, desde administrativa, financeira. Todos voluntários? Todos voluntários. E aí aí começa a gerência, é uma gerência profissional. Aí a partir da gerência e dos técnicos das diversas modalidades de formação e nos times de alto rendimento são profissionais. Como é que é sobreviver numa cidade que perdeu tanto da força dos clubes sociais, como São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, imagino que a realidade possa não ser exatamente a mesma, mas aqui os clubes há 30 anos, eles tinham uma quantidade impressionante de sócios, movimentavam as famílias, e o Pinheiros é um dos remanescentes, um dos clubes que conseguiram ainda manter um bom nível de atendimento. A gente está falando de esporte de ponta, mas tem uma movimentação muito maior do que o esporte de ponta que vocês têm lá no Pinheiros. Como é que o clube consegue sobreviver com um condomínio atrás do outro cheio de academia, com escolinha para todo lado, com essa dificuldade que tem de mobilidade na cidade? O clube hoje tem 38 mil associados. Só que, na média, frequentam por dia por volta de 6 mil associados, e aos finais de semana aumenta um pouco a população dos frequentadores, né? Mas a gente, apesar como você falou, dessa concorrência dos clubes com os condomínios ou, enfim, pequenas academias que existem, o clube ainda ele é muito procurado. E eu acho que é procurado pelos pais que querem trazer seus filhos exatamente para essa convivência esportiva. Isso atrai efetivamente as famílias e essa noção. Nós estávamos falando agora há pouco a respeito do centro de aprendizado esportivo, que é o nosso CAD, em que a criança começa logo cedo, aos 6 anos e vai até os 14 anos, e lá se define qual é a modalidade esportiva que ele gostaria de se direcionar em função que os técnicos verificam em função das suas aptidões. Isso já é um incentivo fabuloso para que se mantenha o esporte e a frequência. E nós temos a parte social, que é muito forte, né? O clube ainda continua socialmente muito forte. E para a gente é um prazer a gente poder... O esporte é o que nos mantém, vamos dizer assim. Quer dizer, apesar do clube ser um clube social esportivo, mas eu acho que o esporte ainda é o carro-chefe que atrai as famílias para que elas continuem frequentando. Danilo, você começou em clube? Eu comecei no Esporte Clube São Bernardo, né? Um clube bem modesto na época. E que tinha o foco só para o basquete, né? Não era um poliesportivo. Então já desde cedo você tinha... Pinheiros. Não foi essa escolha mais tarde com um aprendizado amplo como vice-presidente? Você já foi para uma modalidade específica? Eu já fui muito cedo, né? Fui pensando, iludido que era futebol. Sonho de todo garoto, chegou lá, era a Thelma dando basquete e ali fiquei até... Ah, você foi achando que era futebol? Fui achando que ia fazer escola de futebol, chegou lá, era teria basquete. Saído o que aí? Você joga do quê? Eu acho que um camisa 5, né? Aqueles que dão botinado em todo mundo. Acredito que sim, porque não tenho habilidade nenhuma com o pé. Mas, assim, eu vejo, presidente, assim como o Pinheiros, tem um outro clube que eu me admira muito, que é o Minas Tênis. São os dois clubes que têm uma estrutura, assim, para mim, Patrick, é de outro nível do que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, até mesmo porque nosso meio de comparação é muito futebol. Mas você pega, e por eu ter jogado e também frequentado muito o Minas Tênis, eu vejo assim, gestão totalmente diferenciada de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver. É outra potência, sem dúvida. É outra potência. Vocês têm a oportunidade de trocar conhecimento? Por exemplo, Pinheiros e Minas, que inclusive concorrem em muitas coisas, às vezes por atletas, e muitas vezes em grandes competições. Dá para trocar também conhecimento? Tem, a gente troca muito. O presidente do Minas, o Sérgio Zec Bruno, ele é um grande amigo, além de ser um grande amigo, é um companheiro, né?
E a gente se fala assim, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, trocando informações. Aliás, temos quinta-feira um almoço até para ir junto com o presidente do Sojipa, que vai nos visitar também, que é um grande clube também. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, que são os clubes formadores de atletas olímpicos. O Sérgio, que é presidente do Minas, é presidente do CONFAL. Não sei se você sabe, o CONFAL é o Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos. E ele é presidente, eu sou o segundo vice-presidente. Então a gente tem uma proximidade muito grande, não só nessas reuniões desse conselho, também nas reuniões do clube, da CBC, da Confederação Brasileira de Clubes. Então a gente está muito próximo e essa troca de informações é muito importante. E nós temos lá até um código de não trocar atletas, né? Quer dizer, a gente não pode, a gente respeita e os técnicos que estão na base sempre estão querendo trazer atletas ou do judô ou de outra modalidade e tal. E a gente tem lá um código de ética, né, vamos chamar assim, que é que os atletas, principalmente aqueles de formação, né, eles têm que permanecer nos seus clubes de origem, principalmente próximos a grandes eventos de Olimpíadas, Pan-Americana, enfim. Muitas vezes tem uma identificação também, né, que é muito importante do atleta com o clube. O que é que os grandes eventos aqui no Brasil vão trazer para o Pinheiros? Mais a Olimpíada do que a Copa, ou a Copa também pode ser especial? A Copa, sabe que o clube, o Pinheiros, ele não tem atividade futebolística lá. Mas eu acho que todos os eventos esportivos, eles estão mobilizando movimentando a área esportiva. Isso é importante, né? Quer dizer, o mais importante de tudo, Patrick, e é isso que a gente tem que buscar, é que a gente tem um legado depois desse período que passar essa Copa do Mundo e as Olimpíadas agora. Bom, nós vamos ter a Olimpíada de Londres e na sequência aqui no Brasil, e que isso traga um legado esportivo para o Brasil, que haja continuidade, que não seja uma coisa pontual, principalmente os investimentos que o governo federal e o Ministério do Esporte está fazendo, que persista, porque a gente tem... O esporte é muito importante na formação educacional. E é isso que a gente aposta que isso vai acontecer e que as Olimpíadas efetivamente nos tragam esse legado. Eu acho que a gente vai ter que é o interesse pelo esporte ampliado. Torço muito por isso, né? Por ser apaixonado, viver também, né, o dia a dia do esporte. Espero por isso. E aí, claro, né, no caso a Olimpíada tem um potencial muito maior para ampliar esse interesse. Mas eu vou começar com uma notícia da Copa do Mundo, aqui o nosso noticiário. Um dia depois do pedido de desculpas do secretário-geral Jerome Walker, chegou a vez do presidente da FIFA. Em carta enviada ao Ministério do Esporte brasileiro, Josef Blatter disse que o único comentário que pode fazer sobre toda a polêmica é pedir desculpas a todos que tiveram a honra e o orgulho feridos, em especial o governo brasileiro e a presidente Dilma Rousseff. Enquanto isso, a comissão da Câmara dos Deputados, responsável pela Lei Geral da Copa, aprovou por 15 votos a 9 a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os Jogos do Mundial. Mas a medida ainda tem que ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, no Senado e também receber a sanção presidencial. Bom, parece que falou demais, né, senhor Jerome Walker? Não que a gente tenha que se ofender com qualquer coisa, mas na posição dele... O senhor sabe, o senhor é um presidente, Danilo é diretor agora da Federação Paulista de Basquete. As palavras têm que ser controladas, né? Não dá para falar muitas vezes tudo que a gente pensa, né? O Ivan até na transmissão disse que ele até não disse nenhuma inverdade, mas usou as palavras erradas, né? Quer dizer, nós estamos Ou ele tem até o direito de cobrar, como outra forma, dono do evento, né? Mas não desse jeito, exatamente. A gente tem que ter um respeito, né, para o país, né? Tem uma questão de respeito e... enfim, se já ocorreram as desculpas, vamos ver se as coisas se resolvem. Bom, mas vamos falar de coisa boa e de Jogos Olímpicos. Para Londres 2012, o Brasil já tem 160 atletas classificados, são 20 modalidades, né? Ontem o Magazine informou para você que o Renzo Agresta havia conseguido a vaga na esgrima. Ele é lá do clube, né, presidente? O Renzo, a vaga veio ontem, né? Foi muito bacana, muito importante para a gente. E nós tivemos as confirmações também no tênis de mesa, inclusive do Hugo Oyama, fantástico, né? O Hugo é do Palmeiras, né? Chegou à sexta Olimpíada aos 42 anos de idade.
Bacana, né? Baita exemplo. Muito exemplo. Já são 160 atletas, que é uma delegação razoável para o Brasil. Esse número deve aumentar, né, até o meio do ano, né, na representação que o Brasil vai ter antes da Olimpíada em casa, e aí vai ser a maior da história, com atletas em várias modalidades. Mas só para seguir com Londres aqui, tem novidades também na Espanha, né? O Comitê Olímpico do país anunciou que o porta-bandeira vai ser Rafael Nadal. O espanhol disputará a segunda Olimpíada consecutiva, depois de ganhar a medalha de ouro em simples em Pequim. As obras para os Jogos Olímpicos, que estão bem adiantadas, devem ser concluídas até abril. Acho que lá não precisa de chute em lugar nenhum. Mas a preocupação com a organização é com o aproveitamento, né, das arenas depois dos Jogos. John Armitt, presidente do Olympic Delivery Authority, órgão que coordena as obras do evento, afirmou não estar preocupado com o aproveitamento das arenas construídas para os Jogos Olímpicos de Londres. Armitt disse ainda que as arenas só devem ser usadas cerca de 6 meses após a competição. Ainda sobre o Parque Olímpico, ele afirmou não ter dúvidas de que as obras, incluindo o centro aquático, por exemplo, poderão ser usadas de várias formas pela população e que a adaptação do povo londrino com os novos ginásios e complexos não será demorada. O Parque Olímpico dos Jogos de Londres já possui cerca de 90% das obras prontas. Com arenas sustentáveis, que já sediaram diversos eventos testes sem maiores problemas, a organização tem recebido elogios do Comitê Olímpico Internacional. Os Jogos Olímpicos de Londres terão início no dia 27 de julho. Como é que está a delegação pinheirense para os Jogos, presidente? Então, já estamos aí com 13 atletas com índice olímpico, né? Que já estão com a passagem para Londres. Um deles é esse que você acabou de se referir, que é o que ontem obteve o índice, que é o Renzo Agresta da esgrima. Nós estamos apostando muito no nosso judô com o Thiago Camilo, né? E com o Leandro Guilheiro, que são grandes atletas. Já líder do ranking mundial. Líder do ranking mundial. Na natação, nós temos aí o Bruno Fratos, Felipe França, enfim. E na ginástica artística, a nossa querida Daiane dos Santos, que já é um símbolo, né? Então o clube está muito feliz aí com... Quem sabe a gente consiga... É claro que para os Jogos Olímpicos é um pouco mais difícil que para os Jogos Pan-Americanos, em que você sabe que nós levamos 1/3 da delegação brasileira da Pinheirense. Fabuloso, né? Muito bom. E quem sabe a gente... Mas já tem outras promessas aí para índices, para que a gente chegue lá em Londres também com uma equipe forte lá. Danilo, é difícil que outros clubes abracem a mesma ideia você falou do Minas Tênis, né, do Esporte Clube Pinheiros, de investir legal em várias modalidades. Já que existe um exemplo aí, será que não daria para, de alguma maneira, estimular isso? Eu acho que é difícil, acho que daria, mas é muito difícil porque, como o presidente disse, já são 113 anos, né? 113 Então, quer dizer, isso é uma coisa que você vai formando ao longo e acredito que no começo também não deve ter sido fácil, vou falar como um associado de um clube, você chegar para usar uma quadra e ter uma equipe competitiva usando a quadra. Quer dizer, a estrutura do Pinheiros é diferenciada, a do Minas também. Então, acredito eu, não sou sócio, que não deve haver esse conflito. Mas dificilmente você vai chegar num clube hoje em dia e vai ter um associado jogando e você vai falar, puxa, você pode dar licença que a equipe profissional vai participar de um treinamento que é importante. Tem alguns que entendem, tem alguns que não entendem, né? Então eu vejo assim muito difícil. O Pinheiros a gente tem que conservar, Pinheiros, Minas Tênis, os outros clubes que devem ter outros também, Sojipa, como ele falou, conheço, que tem essa política porque é realmente raro. Eu acho difícil que surjam outros, mas não sei, acho que seria o modelo ideal, né? Tem um momento que é hora de ceder a quadra e assistir com reverência, que é o duelo de tênis entre o presidente e o Joelmir Betti. Nessa hora, sentar e assistir e aplaudir os dois, né? E só queria, assim, presidente, aumentar a sua delegação em Londres. O Marquinhos do Pinheiros é um nome certo do basquete, né? Exatamente. E o Figueroa, o argentino, ele pode ser que consiga uma vaga ali na seleção argentina, né?
Pode ser sim, é um muito jogador bom, convocável, muito bom armador. Pode ser que ele seja lá o reserva do Prigioni na seleção argentina. Gosto muito desse atleta, viu, presidente? O Marquinhos, ele teve já na seleção e já foi convocado. Eu não citei o nome dele porque ainda não está confirmado, mas provavelmente ele... É o nome certo, viu? É o nome certo, né? Não foi, o senhor tem razão, você estava falando dos garantidos. Dos garantidos, mas aí o analista aqui pode deixar o senhor certo de que vai pintar mais um e talvez pintem dois aí, né? Talvez pintem dois. E não está fácil vaga na seleção brasileira. Eu estava até, antes de começar o programa, falando com o Danilo. O Pinheiros lidera a Liga Nacional Masculina, né? Mas eu considero a grande surpresa o São José. Está em terceiro hoje, né? Primeiro junto com o Pinheiros. Primeiro junto com o Pinheiros. E com o Murilo arrebentando. E você estava me dizendo que não sabe se o Murilo chega à Olimpíada, por exemplo, por causa aí de posição também, A concorrência do Murilo acaba sendo fantástica, né? Porque se o Nenê aceita, você tem o Splitter, o Varejão, o Giovannone, quer dizer, você tem uma vaga ainda aí para mais um pivô, que pode ser o Murilo, pode ser o Augusto Lima, pode ser o Faverani, que nós fizemos no jogo hoje. Quer dizer, é muita gente, e o nível que eles estão jogando lá realmente é bem diferente do nível daqui, né? Então, eu costumo dizer no meu Twitter, põe eles na quadra e deixa eles decidirem, mas é muito difícil realmente. Para uma primeira lista, você acha que ele vai? Aí, de repente, ele pode ganhar lá no... Hoje o Murilo, junto com o Marquinhos, presidente, é o melhor jogador, que tem o Alex, os 3 melhores jogadores atuando no basquetebol brasileiro, na minha opinião. Né? Então, numa lista de 20 nomes, com certeza estarão. Aí, chegando ali, né, vamos mostrar, vamos brigar de uma forma leal para conseguir a vaga. Já que a gente está falando de basquete, você falou do jogo que a gente mostrou, vamos lá para a Liga CB. O Band Esportes transmitiu hoje a vitória do Valência fora de casa sobre o Alicante. Com o resultado, o Valência subiu para a 8ª colocação e assim segue na briga por uma das 8 vagas para os playoffs. Com razão. Sobrou bonito, Rodrigo San Miguel. 7-4 para a equipe do Valência, penetração de Rafa Martínez. Conhecidíssimo jogador esse Rafa Martínez. Olha aí, vai sobrar livre, aí sim. Olha o Lucentum Alicante agora entrando no jogo e tendo um pouco mais de confiança. Esse é um lance para dar uma mexida na equipe, hein? Para empatar o jogo, era esse arremesso de 3, a sobra do Burns. Vai empatar novamente. Valência tá jogando fácil. Fácil, mas uma baba, Danilo. Tomar mais 2 pontos. E tomar mais 2 pontos. 6 segundos. Corner! Essa força no garrafão que eu tô pedindo para eles, Danilo. Do Lompard. Olha o tempo esgotando, hein? 2 segundos para arremesso, Sete. Se a equipe vencendo fora de casa, não precisa acelerar o jogo, né? Maneja bem a bola o Lompard. Burns na viradinha. Sexta, 1 ponto apenas separa o Alicante do Valência. Ter pontuado nesse ataque foi fundamental, né? Sem dúvida. Valência tem aí arremesso de 3. Amanhã você vai acompanhar NCAA, reta final da conferência Big 12 e Pac-10. Amanhã tem mais basquete, né? Tava falando aí o Ivan Zimmermann na transmissão. A vitória foi tranquila do Valência? Não, foi bastante apertada. Né? A equipe do Alicante vem fazendo uma boa campanha, começou muito bem no campeonato, acumulou uma gordura, mas agora vem aí com a 4ª ou 5ª derrota consecutiva. Continua ali na 5ª colocação, mas tem que abrir o olho, porque do 4º ao 12º a diferença são 2 vitórias. Então, esse era um jogo chave para eles, né? Já que o Valência vinha em 11º, já com essa vitória foi para o 8º. Um time desses, por exemplo, como o Valência, né, que está aí em 8º, ele encara os 2 primeiros, os 2 gigantes, o Barça e o Madrid? Eu acredito que existam 3 equipes que dificilmente vão perder na primeira rodada do playoff. Barcelona, Real Madrid e o Caja Laboral. Mas
As outras, a partir daí, da 4ª à 12ª, são jogos fantásticos, como foi esse, né, do Valência ganhando do Alicante fora de casa. Muito bom. Daqui a pouco você me fala de NCAA também, como é que está a molecada lá no basquete universitário dos Estados Unidos. Deixa eu saber do presidente do Pinheiros, falei de 2016, né, delegação completa, e aí a gente vai ter algo curioso, né, que é o Brasil desenvolvendo equipes em algumas modalidades que não são praticadas aqui, mas o Brasil vai fazer representar em todas as modalidades. Vocês têm algum plano para isso? Ou tem alguma equipe diferente surgindo por causa de 2016? Ou isso não entrou na pauta ainda? Nós já temos lá 12 modalidades olímpicas. 12 né? olímpicas. 12 olímpicas. Bem interessante. Já é bem puxado lá. Mas agora nós temos a canoagem, nós temos e temos o remo também, né? Aliás, já temos no Paralímpico, no remo, 2 atletas classificados paralímpicos. Que legal. Então, temos uma raia no Tietê, da USP, e que a gente tem a concessão da USP lá para usar essa raia. E, enfim, mas com essas modalidades a gente já tem bastante trabalho lá, Patrick. Então não tem, por enquanto não tem ideia. Olha, eu vou falar que eu sou muito procurado, ou somos procurados do boxe, enfim, nos procuram com alguma insistência, mas a gente também a gente privilegia a formação. Né? Aqueles esportes de formação são mais importantes. A gente entende que a gente deve seguir com a nossa natação, que é muito forte, o judô, enfim, são atividades que a gente forma. Eu até queria dar um dado, acho que é um dado significativo aí, que nós temos hoje, o Pinheiros tem 2.300 atletas competitivos. Desses 2.300 competitivos, isso que é importante, 1.900 são associados. É claro que o associado talvez ele não chegue naquela elite do alto rendimento, mas com certeza ele está participando junto com esse pessoal de alto rendimento e isso é muito entusiasmante para o associado. E a experiência para a vida. Experiência de vida. O senhor, por exemplo, eu brinquei aqui com o tênis por causa do João Bebeto, o senhor é praticante de esporte, apaixonado pelo esporte eu também. sou apaixonado pelo esporte, o esporte da minha preferência, apesar que hoje a gente não está mais podendo, é o ciclismo. O ciclismo. Eu desde de jovem corri pelas antigas empresas que tinham o nome, corrida da Monarch, Caloi, enfim, eram aquelas corridas de bairro, né? Então eu participava, mas depois que eu fui para o clube, a gente passamos a praticar tênis, esportes mais leves aí, né? E que tem uma longevidade maior também. E você citou agora há pouco, e é com muito prazer, que todo sábado e domingo estou com o Joemir lá, e jogamos, quer dizer que você vê que é de alto nível, de alta idade também. De altíssimo nível, sem dúvida. Eu fico imaginando a conversa depois do jogo, Danilo. Aí o nível deve ser interessantíssimo, vai para o alto, né? Isso é muito interessante, é muito legal. É esse envolvimento que muitas vezes não vai... A gente já conversou em algumas oportunidades sobre isso, né, Danilo? Não vai necessariamente levar o praticante para o alto nível. E aí, no caso do sócio de um clube, realmente não existe essa necessidade. Mas o contato, o cara leva para a vida toda, a pessoa leva para a vida toda. Não tem lado ruim disso, né? É verdade, Patrick. Eu acho muito importante, presidente, justamente essa ideia. Porque você não está formando campeões ali, né? Você está formando a base. Exatamente a base. E nós sabemos que ali da base, talvez 3% virem profissionais, mas eu vejo o esporte muito como uma saída de educação, né? Como é um ambiente muito sadio, já está dentro de um clube como Pinheiros ou mesmo não, aquele convívio, o respeito à hierarquia, o respeito ao seu companheiro, ali você não tem a distinção de raça, tamanho, você vê uma equipe de basquete, tem o baixinho, tem o alto. Eu acho isso importantíssimo, né? Essa convivência que vai educando, ajudando a educar, né, os jovens que estão em formação. E daí, isso vem ao encontro da pergunta que o Patrick lhe fez agora há pouco a respeito dos clubes que são formadores, né? E aí você se referiu ao Minas, ao Pinheiros, mas se os clubes fizerem esse trabalho de formação, e hoje está havendo uma oferta, vamos dizer, tem uma oferta muito forte de recursos, através das leis de incentivo, né? Que estão incentivando, né? E que devem ser bem utilizadas exatamente nessa formação. E aí é que, hoje, se você pensar numa Olimpíada de 2016, você pode pegar hoje meninos com 13, 14 anos já para poder chegar nas Olimpíadas com
com esses aportes aí que estão sendo oferecidos com recursos ministeriais, enfim, do esporte. Acho que é muito importante, quer dizer, e essa formação nos clubes é importante, quer dizer, então, eu acho que devem aparecer com recursos novos clubes formadores. Isso, a gente tem que apostar nisso aí. Não tá? E as confederações, elas têm que fazer o trabalho da confederação, mas quem está formando o atleta efetivamente são os clubes. Os clubes é que são os grandes formadores de atleta. No dia a dia do atleta é no clube. É porque as confederações, elas promovem as viagens, as competições, mas elas não têm os espaços físicos que nós temos. Se me permitir, até sem me alongar, tivemos recentemente, logo no início da gestão do ministro Aldo Rebelo, tivemos a oportunidade de recebê-lo lá no Esporte Clube Pinheiros, e ele foi enfático em dizer o seguinte: poxa, a estrutura de vocês é espetacular, vamos investir em quem já tem estrutura, por que vamos criar novas estruturas? E para nós, obviamente, é muito bom para que tenha gente que esteja vendo que o clube está fazendo realmente um trabalho, não só para a sociedade brasileira, bem, na verdade é isso. Mas se o senhor puder pedir para o ministro fazer os dois, o Brasil vai ganhar. Especialmente em áreas estratégicas, porque tenho certeza que a cidade de São Paulo, por exemplo, principalmente o local em que o Pinheiros está inserido, né, isso é um local bem servido, inclusive pelo próprio clube. Aliás, muito por causa do clube. Tem um vizinho próximo ali que é a Hebraica. O Paulistano também não está muito longe, a própria cidade universitária, enfim, tem uma grande estrutura de esporte. Mas tem lugares do Brasil, eu peço que o ministro olhe, né, que precisam realmente dessa estrutura física também. Sem dúvida. Para que a gente possa ter o incentivo à prática, ou às vezes até o lugar para a prática, que já existe o incentivo, já existe o interessado, mas não tem a estrutura física para que isso aconteça, né? Tem que se criar essas estruturas, é importante que se crie, é muito, muito importante. Eu costumo dizer que não é raro a gente ver aquelas cenas de algum garoto sair correndo, bater o pé, dar uma cambalhota e cair num rio, né? Você imagina se ele tivesse com uma estrutura de um Pinheiros por trás, talvez ali estivesse um campeão olímpico. Quer dizer, sem nenhum professor, sem nada, ele bate o pé na terra, dá uma cambalhota e cai num rio. A gente costuma ver isso, às vezes, em cenas na televisão. Você imagina se ele tem acesso a uma estrutura parecida, não precisa ser igual, que é muito difícil, mas parecida, com um professor capacitado, colchões, material para ele. Às vezes nós estamos desperdiçando ali um talento olímpico. Presidente, quais são os próximos passos para o Pinheiros, nos próximos anos, na gestão do senhor? O que o senhor ainda imagina implantar? O trabalho é para manter essa excelência de hoje ou tem novidades aí no caderninho do senhor aí prontas para virar projetos? Nós temos que pensar no clube como um todo. A responsabilidade é grande. Como eu disse a vocês, são 38 mil associados e nós temos que tratá-los, os esportistas... Tem fila para entrar? Hoje o clube não vende mais títulos, né? Mas toda vez que se coloca, por algum motivo, ou por reposição, títulos à venda, cria-se uma fila grande. Essa é a verdade. Mas, enfim... Eu acho que a expectativa nossa na área esportiva é de criar, talvez tirar os atletas um pouco os competitivos, isso é uma dos meus motes de gestão, é a criação de um centro de treinamento, um CT Pinheiros, que é a nossa, para tirar esse atleta competitivo e deixar mais espaços para o associado, né? E para que esses atletas possam efetivamente também ter um lugar com maior conforto e de uma forma mais concentrada. Então, essa é uma das metas. E é claro que o investimento no nosso patrimônio lá. O clube hoje está fazendo um estacionamento para Faria Lima, na frente da Faria Lima, um novo estacionamento que vai beneficiar os associados. E aquela região, você sabe que é uma região muito concorrida. Então, fazendo um estacionamento para 860 vagas, que já está numa fase já adiantada da obra, deve acontecer até o final do ano, devemos ter um novo estacionamento para atender os associados. Muito interessante. Você está vendo? Às vezes não dá para dimensionar, né? Quanto trabalho tem o presidente de um clube, vaga para o associado parar o carro, para o atleta também, né? Para todo mundo que está envolvido ali, até o nível mais alto, que é, né, a escolha de quem vai cuidar de cada modalidade, enfim, são muitos detalhes no trabalho para se comandar um clube como o Pinheiros. Para completar o nosso papo, falei que a gente ia
que você ia falar de NCAA, né, que a gente ia abordar o assunto. E aí, pertinho do momento decisivo, o que é que o assinante do Band Esportes pode se preparar para ver? O que é que a gente pode garantir que vai ser especial aí nesse March Madness? Grandes jogos, né? São jogos, assim, dos garotos buscando lugar ao sol, muitos atletas com potencial para estar entrando na NBA. Né? A gente fez aqui alguns jogos de conferências fantásticos. Agora, quarta e quinta, são os jogos da conferência Pac-12. Nós vamos terminar essa conferência e acho que a partir do dia 15, se não me engano, aí sim começa aquele mata-mata das 64 melhores do país. O March Madness, só equipe boa, aí vem Duke, North Carolina, Kentucky, Ohio State. E não pode perder. Perdeu, saiu fora. Então até bacana a gente ver, até legal o presidente estar aqui. A gente fala muito de base. Eu vejo muito norte-americano quando ele se impõe, mas muito pela educação. Quer dizer, quando você vai jogar com um time norte-americano dessa idade, você está jogando já contra um professor, contra um jornalista, e ele sabe essa condição dele, né? Então isso acaba dando uma imponência para ele, não arrogância, mas uma imponência, que ele já chega ganhando o jogo às vezes no aquecimento. Você olha para ele está ali. Você está falando com um jornalista, com um professor, com, sei lá, aquele Jeremy Lin, que é economista de Harvard, né? E às vezes você está ali jogando com o cara sabe a condição dele e ele sabe a sua, que você é um sul-americano que está sofrendo para acontecer. Eu até perguntando, na sua escola de base, presidente, existe a obrigatoriedade no estudo? Nós temos alguns convênios com alguns cursos, né? Mas eu acho que esse seria ou deverá ser um modelo correto, né? Você poder aliar o esporte com o estudo do atleta, né? Você vê que a base americana são as universidades. Aqui no Brasil, me parece, tem sido a base, são os clubes, né? E como no Japão, as bases são as empresas, né? Então, em cada um tem um modelo, mas acho que esse modelo americano ele alia o estudo com o esporte. A gente vê a grande dificuldade dos atletas, né? Você sabe que um atleta de alto rendimento, ele tem um treinamento extenso mas ao mesmo tempo ele tem que se formar, tem que estudar e tem que ter Então acho que é importante esse trabalho de ligação aí com a escola. Eu me formei com 39 anos, né? Então terminei minha carreira com 38, vim pingando em faculdades, conseguindo fazer 6 meses aqui, 6 meses ali. Quando eu terminei, faltava um ano e fui buscar o meu diploma. E realmente é muito difícil, né? Você treina de manhã, de tarde. Acho que esse modelo realmente dos norte-americanos é o melhor modelo. Ajuda muito o atleta. Ajuda o atleta. Mesmo aquele que não dá certo, a gente falou, né? Sobre quem só vai levar o esporte no coração ou de outra forma para o resto da vida, tem a formação ali, né? E que são a grande maioria, né, Patrick? Exatamente, fazem parte da grande maioria. Danilo Castro, obrigado pela visita, hein? Eu que agradeço. Prazer falar de basquete contigo. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, ao lado do presidente do Pinheiros, Luiz. Mais um aprendizado, Patrick. Obrigado. Agradeço também ao presidente do Esporte Clube Pinheiros, Luiz Eduardo Dutra Rodrigues. Presidente, muito obrigado e boa sequência de trabalho à frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do nosso clube aqui, de estar ao lado aqui de um entendido do basquete. Aprendi muito com você hoje, Danilo. Obrigado. Vamos conversar mais aí. Vamos sim. E obrigado pela oportunidade. E o clube está de portas abertas para que vocês possam visitar-nos. E ficamos à disposição. Muito obrigado. Da mesma forma, estamos aqui à disposição no Band Esportes. Obrigado, presidente. Obrigado. Valeu, Danilo. Paradinha rápida e na sequência a gente dá uma passada final pelo noticiário dessa terça-feira para você.